torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e hoje vamos comentar sobre as 3 posições que o Santos estaria priorizando para reforçar o seu elenco. E quem assistiu aos últimos jogos do Santos, em especial a eliminação na Sul-Americana, viu que precisamos de mais opções, principalmente na questão do meio-campo. Se o meio-campo não consegue criar, o ataque não vai funcionar e, de uma certa forma, também vai acabar sobrando ou para o João Paulo ou para a zaga do Santos. Então, o meio-campo do Santos eu colocaria como principal posição, né, a principal posição que precisa de um reforço. Mas, daqui a pouquinho, a gente vai ler aqui um trecho da matéria do Globo Esporte que fala exatamente sobre isso. Mas antes, vamos relembrar quais jogadores saíram do Santos, principalmente aquele time que chegou até a final da Libertadores de 2020, para entender como é necessário, sim, a questão de compor melhor o elenco do Santos, principalmente dar mais opções, né, a maioria das posições. Então, vamos lá. Soteldo saiu, Lucas Veríssimo, Pituca, Lua Pérez, Alisson e Caio Jorge. Vale ressaltar que desses jogadores que eu citei, apenas o Alisson, né, com a chegada do Camacho, não estava mais como titular. Os outros eram titulares absolutos do time do Santos e sentimos até hoje, né, a falta desses atletas. Até mesmo o Caio Jorge, que muitos apontavam, né, que não faria falta, enfim, estamos, né, nos últimos jogos com uma grande crise de gols. Se a gente for analisar os gols que o Santos fez nas últimas partidas, de pênalti, tivemos gol contra e também poucos gols criados, né, com a bola no pé, construção de jogada, né, o jogador finalizando e conseguindo ter sorte, né, marcando gol, enfim. O Santos vai passando por problemas e esses problemas vão ser solucionados com contratações das posições que nós vamos comentar aqui daqui a pouco e principalmente esquema tático, o treinador fazendo o simples, inicialmente fazendo o simples. Como eu falei, não adianta colocar vários atacantes se você não tem um meia para distribuir as bolas, criar as jogadas para esses atletas. Então, vamos comentar, obviamente, só relembrando, o perfil de contratação. Jogadores que chegam sem custo, ou seja, que rescindiram ou pode, né, já assinar um pré-contrato, ou até mesmo por empréstimo, né, com valor de compra fixado, enfim. Então, esse é o perfil de contratação que o Santos está buscando. Até o momento, o Santos fechou as seguintes contratações. Do Augusto Galvão, né, que pertencia ao Real Madrid, meio-campista, inclusive já está no bid. Se o Fernando Diniz quiser colocá-lo para a partida contra o Internacional, ele pode. O Lacava inicialmente, né, foi dito que era para o Sub-23, mas com toda a pompa que o Lacava foi apresentado, a gente pode colocar que daqui a pouco ele deve ser promovido para o time principal. E o Léo Batistão, né? Vamos colocar aqui que praticamente já está fechado, porque o Santos aguarda apenas a questão do documento da China chegar para o Santos anunciar e, consequentemente, né, aparecer no bid para ele poder ficar à disposição. Então, são esses os jogadores. Agora, vamos para a matéria do Globo Esporte, que fala, né, sobre essas posições que são prioritárias inicialmente para o Santos Futebol Clube. O Santos agora busca pelo menos um zagueiro e um meia. Há possibilidade também da contratação de outro atacante, além de Léo Batistão. Entre diversos nomes analisados e falados nos bastidores do Santos está Martim Cáceres. Livre no mercado, o defensor uruguaio de 33 anos interessa ao Peixe depois de deixar a Fiorentina da Itália. O que dificulta essa negociação é o padrão salarial do jogador, que está no futebol europeu desde 2007. Outro nome que foi falado na Vila Belmiro nos últimos dias foi o do meia Lucas Lima, do Palmeiras. O Santos, porém, recuou nas conversas com o rival depois de uma análise do departamento de futebol do clube, que optou em não contratar o jogador. Vale ressaltar que outros jogadores também estão aí sendo comentados que podem reforçar o Santos. Um nome que vem ganhando força, que inicialmente era mais um desejo do Diniz, mas parece que isso está ganhando corpo, é a questão do Diego Tardelli. Diego Tardelli, que está sem clube desde quando ele saiu do Galo, no começo do ano, e quando ele saiu do Galo, ele já tinha, né, algumas conversas com o Santos, mas inicialmente, no começo da temporada, o Santos negou
a questão do Diego Tardelli, principalmente porque, né, o pessoal do departamento de análises do Santos avaliou que não seria uma contratação interessante, principalmente pelas questões físicas, enfim, né, ele vem com alguns problemas físicos, uma lesão muito séria no tornozelo, enfim, foi vetado. Eu ficaria surpresa, sinceramente, se agora fosse aprovado. Sinceramente. Né, um jogador que ficou a temporada 2020 sem jogar por conta dessa lesão no tornozelo, já tem 36 anos, está 6 meses sem jogar e se vier será para um contrato de produtividade até o final do ano, ou seja, até dezembro. Será que até dezembro o Diego Tardelli consegue fisicamente ficar bem para entregar algo para o Santos? Né? Essa é minha dúvida. Será que não é interessante, mais inteligente ir atrás de um jogador que você meio que tem mais certeza que te pode entregar algo? Então, essa é a pergunta que eu lanço para você que está me assistindo. E um outro jogador que foi oferecido foi o Billy Arce, que pertence a um clube inglês, né, mas está emprestado à LDU. Ele, inclusive, saiu seguindo o Santos, seguiu o Marinho, enfim. Mas é um jogador que foi oferecido ao Santos Futebol Clube. E outra questão, né, o interesse que foi divulgado pela Gazeta é que o Santos tentou o Pedro Rocha, que acabou, né, fechando com o Atlético Paranaense, não deu certo. Vale ressaltar também que outros nomes o Santos estava em negociação e acabou que já foi descartado, questão de Lucas Lima e também Ione Gonzalez, né? Como a gente já comentou em outros vídeos. Então o Santos está buscando. É nítido que o Santos quer um jogador, principalmente um ponta. Acho que a próxima contratação será um cara ali para jogar mais na ponta, um meia, que o Santos precisa, um cara mais cerebral para pensar jogadas, né? E um zagueiro, que também é um pedido do Fernando Diniz. Todas essas 3 posições que nós estamos comentando aqui são pedidos do técnico Fernando Diniz. Eu, Nájila Luz, acredito que uma prioridade também que a gente tem que começar a pensar é a questão da lateral, tanto a lateral direita como a lateral esquerda. O Martim Cáceres, já falei em outros vídeos também, seria interessante porque ele pode atuar nas 2 laterais e também como zagueiro. Seria aquele pague 1 e leve 3, né? Mas dificilmente as negociações devem avançar até pela questão salarial. Mas deveríamos pensar. Felipe Jonathan não vem jogando bem, mas mesmo assim é um jogador que o Santos pode fazer algum negócio, alguma venda do atleta, enfim. Tem o Moraes que está emprestado. Do outro lado, tem o Madison, mas eu acho que o Madison ainda pode ser mais exigido, a gente pode ainda ter um lateral mais eficiente que o Madison, e tem o Pará. O Pará que tem um contrato com o Santos até o próximo ano, né, até 2022. E aquele momento crucial, né, faltando um ano. Renova ou já começa a ver outro clube para o Pará, já pensa em liberá-lo? O que o Santos vai fazer em relação a isso? E precisa se preparar em relação às substituições. Independente se os jogadores estão rendendo ou não, questão de opções no elenco mesmo, né? Como isso está acontecendo no meio-campo do Santos. Contra o Fortaleza foi assim, contra o Libertad foi assim. O Santos tirou os caras mais pensantes, digamos assim, né? Pirani e Giamota, que não estão num bom momento, não estão, mas são as únicas opções hoje, né, de meias mais ofensivos que temos no elenco. Então, por isso, a necessidade da contratação. O Zanocelo também está fora, poderia ser uma opção. Então, o Santos precisa pensar seriamente em reforçar o seu elenco, até mesmo para que a gente possa cobrar ainda mais o técnico. Tenho as minhas críticas ao Fernando Diniz, acho que ele ainda está abraçando algumas questões que pode dar ruim para ele, né? Jogadores que não estão rendendo, algumas filosofias que ele pensa, né? Escalar jogador fora de posição, que nitidamente o jogador não está rendendo, como é o caso do Marcos Guilherme, por exemplo, mas ele também olha para o banco e não tem tantas opções, tanto da questão técnica como da questão de quantidade. Então a gente também precisa entregar alguma coisa para o treinador. Óbvio que quando você tem dinheiro, você tem opções melhores. A negociação flui, é mais fácil. Então, para o Santos tem mais esse desafio dessa questão financeira. Mas o departamento de futebol do Santos, a galera que analisa, né, os desempenhos dos jogadores mundo afora, são pagos para dar soluções, mostrar jogadores baratos em fim de contrato ou que podem chegar por empréstimo e que podem se encaixar de uma maneira interessante do time do Santos. Então,
Vamos ver o que nos aguarda. Também estou ansiosa para o Santos anunciar o Léo Batistão. A gente sabe que está 99% certo, né? Mas também para que ele possa ficar à disposição quanto antes. O Santos também, sem o Marinho, a gente pode considerar o Marinho praticamente como um jogador que saiu, porque ele mais ficou fora essa temporada do que atuando. E quando jogou, não jogou bem. Mas é um jogador que desequilibra. É um cara experiente. Né? O adversário olha, pô, é o Marinho. O cara olha com mais cuidado. O cara dá uma atenção a mais ali na marcação. Então, também essa resposta que seria uma contratação. Quando o Marinho voltaria a ficar à disposição do time do Santos? O Marinho jogando bem seria um grande reforço para o Santos, né? Porque, como eu falei, mais ficou fora por conta de lesões do que jogando. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual a posição que você coloca como prioritária? Prioritária. Conta aqui nos comentários se você também concorda comigo que as laterais do Santos, né, merecem uma atenção um pouco maior. A gente está falando bastante de atacante, de meia, de zagueiro, mas e as laterais? Tá bom do jeito que tá? Enfim, me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, todos os dias temos vídeos sobre Santos, então é importante você se inscrever para não perder nada. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.